Saúdo vice-prefeita Paula Iores, prefeito Adiló Indumento, que está se deslocando para este auditório, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Velocídio Ex, sócio-diretor do Grupo Andreassa, Jânio Andreassa, em seu nome todos os seus irmãos e a mãe, aos executivos da Coca-Cola, que são nossos palestrantes de hoje, e em nome deles, saúdo as demais autoridades, aos demais sócios, diretores, gerentes, encarregados do Grupo Andreassa, e a todas as pessoas aqui presentes, ou que nos acompanham nas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, bom dia. Na última sexta-feira, não só a Serra Gaúcha, mas o Brasil perdeu um de seus maiores empresários, uma pessoa respeitada e admirada por todos. Principalmente porque, de sua simplicidade, conseguiu construir uma das maiores empresas varejistas de que se tem notícia. Adelino Colombo era associado desta casa e sempre que convidado ou convocado, nunca deixou de colaborar com nossas iniciativas. Adelino Colombo deixa um legado que merece ser valorizado e perpetuado por esta casa. O tema da reunião almoço de hoje, aliás, tendência de consumo e jornada do consumidor, era a especialidade de Adelino Colombo. Ele sempre se colocou no lugar do consumidor. Eu, praticamente, lembro como se fosse hoje, o dia em que ele, juntamente com a família Vidor de Santa Lúcia do Piauí, colocou lá em casa um chamado hoje refrigerador, mas na época era frigideira. Para demonstração, quando poucos tinham luz elétrica nesta vila, antecipando uma solução para uma necessidade que em breve todas as famílias teriam. Se não satisfazer as necessidades do cliente, automaticamente não existirá empresa de sucesso. Estar atento às tendências é a hora certa de dar um passo à frente. Com a inovação certa, no momento certo, este é o grande segredo das empresas de sucesso. As organizações que sabem gerar uma necessidade e dela criar uma oportunidade, independentemente do tamanho da empresa, com certeza estarão à frente dos outros. O tema da reunião almoço de hoje também nos faz considerar que as grandes marcas, as grandes corporações, pautam as tendências e criam necessidades. Aliás, uma discussão eterna nas academias. A empresa cria ou supre necessidade? E isso é no mundo todo. Antigamente, éramos influenciados pela propaganda dita subliminar. Hoje, somos geridos pelos algoritmos das redes sociais. Por fim, quero cumprimentar o Grupo Andreassa pelos seus 50 anos, meio século de história, e muito bonita, que começou com a matriarca dos Andreassa, a dona Terezinha Andreassa, que aqui está presente. Queria que a Terezinha ficasse de pé, porque muitas pessoas talvez não lhe conheçam. A senhora Terezinha, mais do que ninguém, e eu peço permissão para os 4 sócios da empresa hoje, merece as homenagens de hoje. Dona Terezinha, juntamente com o seu Orlando Pedro Andreassa, despertou
e desenvolveu em seus filhos o caráter de valores, a disciplina e o trabalho necessários para fundar e fazer dar certo o empreendimento como os Supermercados Andreassa. E praticamente todas as famílias de origem humilde, que têm empresas longevas e bem-sucedidas, têm a figura da mãe, que muitas vezes foi rigorosa na criação dos filhos, exigindo retidão, comportamento e valores éticos, sendo a responsável e a inspiração para a criação de uma empresa com bases sólidas e destinadas ao sucesso. O papel fundamental do núcleo familiar na formação de empreendedores é indispensável. Como foi fundamental o papel da mãe e do pai do Jaime e seus irmãos para os Supermercados Andreassa chegar aos 50 anos com todo esse prestígio e sucesso. A essa altura, sempre penso que o mundo acadêmico nunca deveria se esquecer de ouvir essas pessoas como a dona Terezinha, pois foram elas que formaram grandes líderes. Homenageando o Grupo Andreassa, deixo com vocês uma frase do falecido seu Orlando, Pedro Andreassa, uma frase que me marcou numa visita que eu estive fazendo nas empresas Andreassa, e escrito na parede, uma frase eterna, que diz o seguinte: irmãos Andreassa, e para nós também, não sei se o João Francisco está presente, mas ele comentou sobre isso há poucos dias atrás. Aconteça o que acontecer, fiquem juntos. Aconteça o que acontecer, fiquem juntos. Muito obrigado e boa reunião a todos. Na última quinta-feira, foi realizada a Assembleia do Colégio Eleitoral da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, que elegeu a nova presidência executiva da SIC para a gestão 2022-2023. Foram eleitos o empresário Celestino Oscar Louro para presidente, Rubem Bise na vice-presidência de Indústria, Idalice Manchini na vice-presidência do Comércio e o Eduardo Michelin na vice-presidência de Serviços. Convidamos para que a gestão eleita fique de pé para uma salva de palmas. Senhoras e senhores, a reunião almoço de hoje também marca os 50 anos dos Supermercados Andreassa. As origens do Grupo Andreassa remontam a uma trajetória comum a muitas empresas aqui da região, que começaram pequenas e cresceram com o empenho e a dedicação familiar. A história do Super Andreassa parte do casal Orlando e Terezinha, proprietários de um pequeno armazém próximo aos pavilhões da Festa Nacional da Uva. Nem tinha a intenção de ser um mercado, era apenas para dar uma renda melhor para a família, recorda Terezinha. Com o passar dos anos, os negócios prosperaram e passaram para os filhos Vitor, Jaime, Mauro e Marcos Andreassa, que ampliam os negócios. Atualmente, o grupo é formado pelas marcas Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Possui loja em diversas cidades da Serra Gaúcha, Litoral Norte, e é uma das maiores empresas empregadoras de Caxias do Sul, com mais de 40 lojas e 4.000 funcionários. Para a entrega de placa em homenagem aos 50 anos dos Supermercados Andreassa, convidamos ao palco os sócios diretores dos Supermercados Andreassa, Vitor, Jaime, Mauro e Marcos. Também o nosso presidente do Conselho Executivo, Ivanir Gasparim, presidente do Conselho Deliberativo, Emir José Alves da Silva, e presidente do Conselho Superior, Davi Abramo Randon.
Pedimos que permaneçam no palco os diretores, os irmãos Andreassa, e convidamos para a entrega de placa o gerente executivo do Sindigêneros Caxias do Sul, Vanderlei Antônio Fantinel. O Círculo Saúde também deseja prestar sua homenagem e, para entrega de placa, convidamos ao palco o diretor de mercado do Círculo Saúde, Wagner Barella. Convidamos agora o gerente de mercados especiais da Coca-Cola FEMSA, João Batista Bernardi Neto, para a entrega de uma placa. Convidamos agora o gerente regional do Grupo RBS, Joel Golart, para a entrega de uma placa. Pedimos que os irmãos fiquem no palco para a gente fazer uma foto com todas as placas. Por gentileza. Após esse momento especial, agradecemos então aos irmãos Andreassa e convidamos o sócio-diretor dos Supermercados Andreassa e vice-presidente de comércio da SIC Caxias, Jaime Andreassa, para fazer uso da palavra. Saúdo o presidente desta casa, Ivanir Gasparim, o prefeito Adiló e, em seu nome, a todas as demais autoridades aqui presentes. Cumprimento e agradeço ao staff da Coca-Cola FEMSA, que tão prontamente dispôs a palestrar nesta reunião almoço. A Coca-Cola FEMSA é nossa... A Coca-Cola é uma grande parceira do Andreassa. Por isso, sua participação aqui neste dia muito nos honra. Aos meus irmãos que me acompanham nesta jornada diária, aos funcionários e convidados da Rede Andreassa, senhoras e senhores,
Primeiramente, quero agradecer à SIC e ao presidente Gasparim. Pode ter certeza, presidente, este momento e estas homenagens têm um grande valor para toda a família Andreassa. Caros amigos, todos sabemos que os últimos 2 anos não foram fáceis. Como empresários, fomos desafiados a fazer diferente para superar os efeitos da pandemia. Apesar de todas as dificuldades, nós, do Grupo Andreassa, encontramos motivo para celebrar. Estamos completando 50 anos de história, meio século de presença no mercado. Somos uma empresa familiar que tem orgulho de suas origens. Um legado que nos faz ter clareza de que todo mundo é importante na trajetória do Andreassa. Funcionários, clientes, fornecedores. Os funcionários se tornaram nossa família. Os clientes se tornaram nossos amigos. E os fornecedores se tornaram nossos parceiros. Fazemos nosso trabalho com o coração e, por isso, impactamos a vida de muitas pessoas, a vida e a rotina de muitas famílias. Vivemos uma grande jornada nesses 50 anos, de muito trabalho e aprendizado. Porém, tudo o que construímos foi para honrar com o propósito de proporcionar uma vida melhor a todas as famílias. Temos muito o que comemorar neste meio século de existência. Muitas conquistas fizeram do Andreassa o que ele é hoje, um dos maiores grupos varejistas do sul do país e o 3º maior empregador de Caxias do Sul. Somos 3 marcas que consolidam o Andreassa como grupo: Supermercado Andreassa, Supermercado Vantajão e Vantajão Atacado. Todos oferecendo conforto, economia, proximidade física e institucional em todas as cidades e comunidades onde estamos inseridos. Nos orgulhamos de estar próximos das pessoas, seja pela presença da nossa marca, seja pela abrangência dos nossos projetos de inclusão social, como o primeiro emprego, a contratação de PCDs e o projeto Troco Solidário, entre tantos outros. Também é motivo de alegria o fato de o Andreassa ter possibilitado a nossa família atuar em entidades empresariais como CDL, Sindigêneros, Agas, SIC, onde com muito orgulho ocupa o cargo de vice-presidente de comércio. Desta forma, podemos devolver em trabalho voluntário um pouco do que as comunidades nos proporcionaram a conquistar. Apesar do longo tempo da nossa caminhada, estes 50 anos reafirmam o nosso objetivo de trabalhar ainda mais para avançar nas conquistas e realizações. Sabemos disso porque os profissionais mais dedicados, talentosos e capacitados estão conosco, consolidando objetivos e concretizando sonhos. Convido agora a todos a assistir a um vídeo que conta um pouco de nossa história. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado.
Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho. E uma certeza, nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Senhoras e senhores, presente nas mais de 40 lojas do grupo, o projeto Troco Solidário arrecada verba para o Hospital Geral de Caxias do Sul e para outras entidades selecionadas nas cidades em que atua. Ao longo dos últimos 2 anos, os clientes da rede doaram nos caixas mais de R$500 milhão, que foram repassados para as entidades, promovendo assim assistência para os que mais precisam. A empresa reconhece como fundamental para o sucesso da campanha o trabalho das caixas e chefes de caixa, que promovem diariamente o troco solidário junto aos clientes. No dia de hoje, o Grupo Andreassa repassa mais um cheque de R$200 mil ao Hospital Geral. Convidamos ao palco o sócio-diretor do Grupo Jaime Andreassa, o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, e o presidente da SIC de Caxias para a entrega do cheque. Senhoras e senhores, para a sua apresentação, nossos palestrantes, Adalberto, Rodrigo e Hugo Medeiros. Sejam bem-vindos. Dona Terezinha, que história linda, hein? Parabéns. Parabéns e muito obrigado por compartilhar com todos nós. Boa tarde, meus amigos. Eu sou Adalberto Fofan, diretor comercial de Kia Cautos da Coca-Cola FEMSA Brasil. Estamos muito felizes por participarmos desse evento que marca 50 anos de excelente serviço prestado e notável papel social da Irmãos Andreassa junto à comunidade gaúcha. Sem dúvida alguma, Irmãos Andreassa, o melhor ainda está por vir. Quero parabenizar os colaboradores da empresa, a família Andreassa, aqui representada pelos irmãos Vitor, Jaime, Marcos e Mauro, pelo sucesso. Parabéns, muitas felicidades e muito obrigado pela parceria de sempre, sempre juntos, como foi comentado no próprio discurso inicial. Antes de apresentar meus colegas palestrantes, gostaria de comentar que a Coca-Cola FEMSA é o maior engarrafador do sistema Coca-Cola globalmente, que atuamos em 10 países da América Latina e que aqui no Brasil somos responsáveis pela produção, venda e distribuição de 50% do volume de todos os produtos Coca-Cola, atuando em 8 estados. O nosso DNA, que é o nosso norte, como a gente conduz a nossa empresa, que é o conjunto das nossas crenças, dos nossos valores, como a gente trata o nosso dia a dia, é muito, muito focado com 5 princípios muito fortes. Foco obsessivo no cliente e no consumidor. Esse é o nosso primeiro mantra, por isso que nós existimos. Primeiro as pessoas, não existem empresas se não houverem as pessoas. Mentalidade de dono, senso de dono, né? Ter essa natureza de que este negócio é gerido pelas pessoas, elas são os donos do nosso negócio. E essa mentalidade pode fazer toda a diferença. Excelência operativa. Não adianta nada ter a melhor estratégia do mundo, o melhor produto do mundo, se você não consegue fazer isso acontecer na prática. E a gente sabe muito bem onde ocorre a prática. É no chão da loja, é na interação da marca junto ao consumidor e a hora que ele escolhe esse produto para levar para a sua casa. Aí sim é que qualquer uma das indústrias, qualquer um dos fornecedores, inclusive todos os nossos parceiros e o Andreassa aqui,
que fazem o papel social que a gente precisa fazer. E o último ponto são decisões ágeis, que têm mudado completamente a nossa empresa nesses últimos anos e tem pressionado bastante para que a gente possa fazer de maneira diferente, organizar os nossos processos e fazer a empresa evoluir cada vez mais com tudo aquilo que a gente está enfrentando hoje, à luz de toda a informação, de todos os dados e como que a gente pode criar algo ainda mais rápido, mais veloz para poder sustentar e satisfazer os nossos clientes, nossos consumidores. Bom, para dar sequência, gostaria de apresentar-lhes nossos colegas Rodrigo Troiano, gerente de planejamento estratégico, e Hugo Medeiros, nosso diretor de marketing e canais, que brevemente trarão conteúdos que esperamos que agreguem muito valor a este momento. É contigo, Troiano. Obrigado, Fofã. Bom dia para todos e para todas aqui presentes. É uma honra ter recebido esse convite para participar como palestrante aqui desse evento em que a gente celebra os 50 anos dos supermercados Andreasa. Bom, como o Fofã falou, meu nome é Rodrigo Troiano, eu sou o gerente de planejamento estratégico da Coca-Cola FEMSA no Brasil, e agradeço aqui por essa oportunidade mais uma vez. É sempre bom ter esse contato com os nossos clientes. Bom, eu e o meu time preparamos aqui para vocês uma breve apresentação com os principais temas macroeconômicos, para que vocês possam sair daqui hoje o mais atualizados possível sobre o cenário econômico brasileiro. Me contaram mais cedo que eu tenho 15 minutos, então vou tentar ser o mais sucinto possível para não impactar a apresentação sobre tendências de consumo que o Hugo vai trazer para vocês na sequência. Então, eu espero de verdade que vocês gostem do que preparamos aqui para essa manhã. Só antes de começar, eu infelizmente vou precisar desconectar logo depois do meu painel em função de uma agenda, mas eu me coloco à disposição caso queiram endereçar qualquer pergunta ou dúvida que tenham, ok? Então, vamos falar um pouquinho de economia. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Nesse primeiro slide, a gente trouxe... Exato, nesse primeiro slide a gente trouxe aqui algumas notícias, né, de alguns principais veículos de comunicação para darmos aqui para vocês na verdade, um overview, né, dessa situação macroeconômica do país nesse momento. Essa primeira notícia do jornal A Folha de São Paulo, que traz como manchete os empresários, né, já vendo aí a economia, né, os sinais de recuperação, né, em meio à instabilidade econômica. Pela primeira vez desde o início da pandemia, né, há sinais de recuperação dos pequenos e médios negócios em praticamente todos os segmentos da economia, segundo foi feito esse levantamento do Sebrae. Os dados foram apurados nos meses de agosto e setembro desse ano, e essa tão aguardada retomada, no entanto, ela vem acompanhada de ambiguidades aí entre os diferentes setores, refletindo o impacto heterogêneo do coronavírus na economia brasileira, né? Ou seja, a preocupação atual não é tanto com a pandemia, né, mas as nossas restrições que estão relacionadas à retomada. Então, quando o vírus sai de cena, a gente acaba olhando para problemas como a inflação, por exemplo, segundo relatou a Silvia Matos, que é pesquisadora da FGV, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Além da gente sofrer com cicatrizes geradas aí pela pandemia, a gente tem que lidar com essa dificuldade do crescimento. Então, o empreendedorismo, né, digital acabou sendo a saída encontrada pelos brasileiros para recompor a renda perdida durante a pandemia, né? Segundo o Sebrae, 2,1 milhões de empresas foram abertas no primeiro semestre de 2021. É um crescimento de 35% na comparação com o ano anterior, e mais de 50% dos entrevistados no Brasil pela pesquisa, né, da Global Entrepreneurship Monitor, eles conhecem alguém que passou a empreender em função da pandemia. Então, para a Endeavor Brasil, a despeito das dificuldades, o movimento ele é favorável para quem vai criar novos negócios no país. Existe a capital de fundos de investimentos que estão vendo oportunidades no Brasil. Muitos investidores fizeram saídas e agora eles estão prontos para começar novos negócios. Eu estava dizendo aqui que a gente tem, aproveitando aqui o gancho, né, para a segunda notícia da CNN, reforçando aí que a alta de serviços indicou que o país caminha para a retomada. Então, o saldo positivo do volume de serviços prestados no Brasil no mês de agosto, que avançou 0,5% na comparação com o mês de julho, indicou que o país segue aí para uma retomada expressiva da economia, segundo a avaliação da LCA Consultores. Então, na última quinta-feira, dia 14/10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o resultado do mês para o setor, representante aí de cerca de 70% do PIB do Brasil, que ficou
4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcançou o nível mais elevado desde novembro de 2015. Ainda temos serviços aí como alojamento e de alimentação para as famílias 20% abaixo do que a gente tinha em fevereiro do ano passado, que foi um mês usado como base por ser pré-pandemia, mas já recuperamos aí um bom pedaço e estamos caminhando para uma volta expressiva. Um outro indicador que reflete a recuperação econômica, segundo a LCA Consultores, são os dados das pesquisas de emprego. Eles dizem que conseguem ver uma criação de empregos, principalmente dos informais, que foram muito afetados pela pandemia, e está começando a recuperar rapidamente. Então, essa deve ser a tendência até o final do ano, um dos motivos pelos quais a LCA Consultores imagina que vão conseguir crescer no ano que vem. Indo aqui para a próxima notícia, essa do jornal Estado de São Paulo, que fala que o FMI reduz a projeção de crescimento do Brasil para 5,1% em 2021 e para 1,5% em 2022. Então, o Fundo Monetário Internacional ele reduziu um pouco a projeção do crescimento do Brasil para o ano de 2021. A estimativa de 5,3%, que havia sido divulgada em julho, agora é de 5,2%. Foi uma redução bem marginal, mas para o ano de 2022 a revisão para baixo foi um pouco maior, pois passou aí a estimativa de crescimento do país de 1,9% para 1,5%. A economista-chefe do FMI afirmou que o pequeno corte na projeção para crescimento do Brasil nesse ano é resultado do aperto na política monetária e também no quadro dos Estados Unidos, né? Disse que a revisão é fruto dos efeitos, né, que a gente espera com a alta dos juros na política monetária diante da alta inflação no Brasil e também por conta da previsão de menos crescimento nos Estados Unidos, que é um importante parceiro comercial. Por outro lado, o FMI também notou que o avanço no preço das commodities e o retorno dos setores industrial e de serviços, a gente vai falar um pouquinho deles nos próximos slides, após o auge do choque da pandemia de Covid-19, tem sido importante para a recuperação brasileira. E, por fim, uma notícia motivadora aqui do portal de notícias G1 para os negócios e para a retomada econômica, uma injeção de ânimo realmente, 104 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, que foram divulgados às 8 horas de sábado, do dia 16 de outubro, eles apontam aí que mais de 104 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas. Esse número ele representa quase 49% da população brasileira, e mais de 151 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid e estão parcialmente imunizadas, o que representa quase 71% da população. A dose de reforço ela já foi aplicada em mais de 4 milhões de pessoas, representando quase 2% da população. Somando a primeira dose, a segunda, a dose única e a de reforço, foram mais de 259 milhões de doses aplicadas desde o começo da vacinação. Então, acho que a gente pode passar para o próximo slide, onde na próxima sessão a gente vai falar dos indicadores macro, né? Quero dar para vocês aqui um pouco mais de cor sobre o que a gente está passando no cenário econômico brasileiro. Então, assim, primeiro de tudo, né, quer dizer, quando a gente fala de PIB, né, o Produto Interno Bruto, né, o crescimento econômico do Brasil, a projeção de 5,1% para o ano de 2021 ela tem que ser interpretada com um pouco de cautela, uma vez que o ano de 2020 ele apresentou uma retração de menos 4,1%. Né? Então, esse aumento, à primeira vista, ele pode parecer excelente, né? Mas ele é um aumento que traz a base de 2020 por trás. Então, o resultado do PIB do segundo trimestre de 2021 ele acabou reforçando aí uma leitura de acomodação do crescimento no período, renovando também, né, alguns sinais de heterogeneidade entre os grandes setores, dado que a queda da produção agropecuária e da produção industrial acabou contrabalanceando, né, com a alta do setor de serviços, que acabou sendo impactada positivamente pela reabertura e pelo relaxamento das medidas restritivas da pandemia de Covid. Por outro lado, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o resultado do PIB no segundo trimestre de 2021, comparado ao segundo trimestre de 2020, teve um aumento de 12,4 pontos percentuais. Então, isso deve ser celebrado, né? É um otimismo, a gente fala que é um otimismo cauteloso, mas deve ser celebrado de fato porque é um aumento, é um crescimento considerável. Quando a gente fala aqui de taxa de câmbio, né? Essa voltou a apresentar, né, pressões altistas, né, maior volatilidade nas últimas semanas, pelas turbulências no âmbito político e pelo aumento da instabilidade externa, a despeito das expectativas de altas maiores para a taxa de juros interna. O Banco Santander, que é a fonte que a gente utilizou aqui para trazer esses dados para vocês,
para atualização desses indicadores macro, mantém as projeções para o câmbio em R$ 5,25 ao final do ano de 2021 e R$ 5,55 ao final de 2022, reconhecendo aí, né, os elevados níveis de incerteza atuais. Falando um pouco agora do mercado de trabalho, a gente observa que o desemprego ele continua muito alto, né? Se a gente for bem realista, né? O desemprego ele seria aí mais de 20% se a gente contemplasse as pessoas que deixaram de buscar emprego, que são chamados desalentados, que hoje somam 5,6 milhões de pessoas, que são aquelas pessoas que simplesmente pararam de buscar por uma oportunidade no mercado porque não acreditam na retomada. A projeção para o ano de 2021 é de uma taxa de desemprego de 14,1%, e para o ano de 2022 um pouco mais baixa, melhor, né, em 13,7%, ainda que em patamar alto, o que representa aí uma melhora de 0,4 pontos percentuais em relação ao ano de 2021. No caso da inflação, que é o próximo indicador, né, a projeção para o IPCA de 2021, ela se distanciou bastante da meta estipulada pelo governo, que é de 3,75%, e subiu para 8,5%. Os preços de energia elétrica, os reajustes nos combustíveis acabam sendo os grandes vilões que puxaram aí as projeções para cima. Somado a isso, tem a continuidade das pressões sobre a inflação de atacado, no preço dos alimentos e das bebidas, que seguem como aí pontos de atenção do mercado sobre o comportamento do IPCA durante o ano. Para o ano de 2022 está projetado um IPCA de 4,3%, que representa uma queda de menos 4,2 pontos percentuais em relação a 2021. E os juros que com os novos patamares, né, para as projeções de inflação, acabou sendo necessárias realizar aí, revisões altistas para as estimativas da Selic, que é a taxa de juros no fim do período. A projeção para 2021 acabou subindo de 8 para 8,25 e 8,50 em 2022. Esse avanço ele reforça a expectativa de que a Selic ela seja elevada para além do patamar neutro, para conter rapidamente aí essa deteriorização das expectativas de inflação. Bom, no próximo slide, né, vamos falar um pouquinho mais do desempenho de outros indicadores da economia e também de sondagens de confiança, que são importantes, né? Então, primeiro aqui a gente traz o PIM, que é a pesquisa industrial mensal. A produção industrial ela caiu 0,7% em agosto, é a terceira queda consecutiva, segundo apontou o IBGE. Com esse resultado, o setor retrocedeu para o patamar 2,9% abaixo do nível pré-pandemia, e a recuperação da indústria ela tem sido afetada pelo encarecimento dos custos de produção, né, o desabastecimento de matérias-primas e também o menor poder de compra das famílias, né? Então, segundo a pesquisa, os resultados eles seguem refletindo ainda os efeitos da pandemia. Há um desarranjo aí da cadeia produtiva que faz com que haja esse encarecimento dos custos de produção e o desabastecimento de matérias-primas que são necessárias para a produção de bens finais. Então, isso vem trazendo, pelo lado da oferta, uma maior dificuldade para o avanço do setor. Mas no ano, porém, o setor acumula uma alta de 9,2%, né? Em 12 meses, a produção industrial teve um avanço de 7,2%, intensificando o crescimento de julho, que foi de 7%, e mantendo essa trajetória de recuperação, ainda que em ritmo mais lento. O próximo indicador que a gente trouxe é a pesquisa mensal do comércio. As vendas do comércio varejista elas caíram 3,1% em agosto na comparação com julho, revertendo aí os ganhos do mês anterior, segundo os dados divulgados também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Comparado ao mês de agosto de 2020, o resultado representa uma queda de 4,1 pontos percentuais. Vários elementos aqui, pessoal, em conjunto, contribuem para essa taxa negativa. O primeiro é a trajetória anterior, que fez com que o patamar do comércio ficasse mais elevado e muito próximo do recorde. A inflação também continua sendo, né, importante para o resultado. Isso fica claro quando se compara com a receita. E também chama atenção o mercado de trabalho, né, que teve queda na taxa de desocupação, a gente vem acompanhando isso também, mas maior ainda na renda, né? Isso acaba tirando a capacidade de consumo, segundo o IBGE. Hiper e supermercados, assim como combustíveis e lubrificantes, vêm sendo impactados pela escalada da inflação nos últimos meses, o que diminui aí o impacto de consumo, o ímpeto, na verdade, né, de ímpeto e impacto também de consumo das famílias e das empresas. Um outro indicador importante, né, que a gente acompanha e que é um termômetro importante para a economia é a confiança do consumidor. O índice de confiança do consumidor ele caiu 6,5 pontos em setembro,
para 75,3 pontos, é o menor patamar desde abril do ano de 2021, quando alcançou 72,1 pontos. A queda foi determinada pela combinação de fatores que já vinham afetando a confiança em meses anteriores, como a inflação, o desemprego elevados, e também novos fatores como o risco da crise energética causada pela crise hídrica, né? E o aumento da incerteza econômica e política com impacto mais acentuado sobre as expectativas em relação aos próximos meses, segundo a análise do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E a gente traz aqui também a confiança do comércio, né, que é um índice que teve aí a segunda queda mensal seguida, né, levando o indicador para 94,1 pontos, que também é o menor nível desde maio desse ano, representa aí uma queda de 6,8 pontos percentuais em setembro de 21, comparado ao mês anterior. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a piora nesse sentimento do comércio é um resultado tanto da percepção sobre o volume de vendas, né, no presente, quanto das expectativas. Eles dizem que a maior cautela dos consumidores tem sido um obstáculo, né, importante, assim como a inflação recente, o cenário ainda delicado no mercado de trabalho. A pandemia se mostra mais controlada, isso é verdade, mas ainda assim é um elemento que adiciona incerteza no setor nos próximos meses. E, por fim, eu trouxe aqui a confiança da indústria, pressão inflacionária, né? A gente vem falando de pressão de inflação, das incertezas, né, em várias frentes, acabaram levando a confiança da indústria no Brasil a cair pelo segundo mês consecutivo em setembro, segundo também os dados da Fundação Getúlio Vargas, e nesse mês o índice de confiança cedeu aí 0,6 pontos, chegando aí a 106,4 pontos. A gente não colocou, eu não coloquei aqui um farol vermelho, né, nesses 0,6 pontos. Por que isso? Porque ainda assim, né, mesmo com essa queda, o índice está acima dos 100 pontos, né, o que é considerado bom, apesar do que foi apontado, né? Então, as percepções quanto à situação presente e futura, elas acabam oscilando em decorrência das pressões de custo, né, da questão do desemprego, das instabilidades econômicas e institucionais também, segundo a economista Cláudia Perdigão, da Fundação Getúlio Vargas. Mas, como eu falei, né, quer dizer, se vocês perceberem no gráfico, a confiança da indústria ela vem performando acima dos 100 pontos, o que é bom, né, e por isso mesmo a gente destacou aqui, deixou em preto, que foi uma cor neutra, esse 0,6 ponto aqui cedendo, para a gente poder ter aí um ponto de atenção. E aí, caros, esse é o meu, partindo aqui para o último slide, né, do meu painel, que traz as considerações da parte macro para a gente poder manter no radar, né? Pois, de alguma forma, essas questões impactam o crescimento da economia, né? Tem uma questão que a gente não colocou aqui, mas acho que vale a pena mencionar rapidamente, né? Que é a questão do período eleitoral, uma vez que há incerteza quanto a uma terceira alternativa para as eleições de 2022. A terceira dose de vacinas, né? E o planejamento do governo para 2022, já que com a comprovação da redução da eficácia da vacina com o passar do tempo, os infectologistas e os especialistas de saúde já começaram a sinalizar que é preciso mais planejamento para evitar subdimensionamento de demanda por imunizantes no ano de 2022. A renovação do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, né, que com a proximidade do fim do auxílio emergencial, cuja última parcela vai ser paga, se não me falha a memória, nesse mês de outubro, e sem uma solução aprovada para o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, os integrantes do governo eles buscam uma saída para turbinar os pagamentos aos beneficiários dos programas sociais do governo até o final do ano de 2022 e avaliam prorrogar aí o auxílio emergencial até janeiro de 2023 apenas para os beneficiários do Bolsa Família. Isso representa aí em torno de 14,6 milhões de famílias brasileiras e a ideia é estipular o pagamento de cerca de R$ 250 mensais de forma cumulativa aos valores que essas pessoas já recebem pelo programa social, pelo menos por um ano. A gente vai acompanhar aí as notícias para saber se, de fato, essa extensão do auxílio vai ser prorrogada mesmo, vai ser confirmada ou não. As quebras e escassez da cadeia de suprimentos, né, que afetam a recuperação da indústria do varejo, que eu falei aqui, né, que é muito importante que a gente acompanhe isso, né, para garantir que a indústria seja alimentada, né, e o bem e a produção dos bens, né, finais, né, não sejam impactados, e inflação / desemprego impactando renda real e poder de compra do consumidor, uma vez que a gente precisa acompanhar muito de perto
esses dois importantes indicadores macroeconômicos, porque eles são, de fato, catalisadores da economia, né? Caminham muito juntos e precisam ser acompanhados. Bom, meu muito obrigado, né? Eu encerro aqui a minha apresentação. Queria deixar uma mensagem importante. Acho que os desafios são muitos, né? Eu conversei com o Fofan, com o Hugo, né? Durante o momento que a gente fez a apresentação. A gente está dando aqui, naturalmente, um cenário, né? Realista, com um otimismo cauteloso, né? Mas a gente eu espero ter trazido aqui um conteúdo relevante para todos vocês, de qualidade, para que vocês façam uso dessas informações com propriedade e possam se preparar para vencer esses obstáculos que foram colocados à nossa frente nos últimos tempos. Então, que possam encarar isso tudo com muita garra, muito gás aqui, e nós da Coca-Cola FEMSA seguimos à disposição para ajudar no que for preciso. Então, deixo vocês agora com o Hugo, nosso diretor de canais, com as tendências de consumo e jornada do consumidor. Um abraço e muito sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Troiano. E antes de começar, eu gostaria de agradecer muito ao Grupo Andreasa pelo convite e ao SIC pela oportunidade da gente estar aqui falando com vocês. É uma honra, viu? Depois desse papo aí que o Fofan e o Troiano falaram, eu estou aqui com o desafio de falar sobre consumidor, né? Sobre qual que é a jornada do consumidor e esse tema apaixonante nesse momento que a gente está vivendo. Eu tenho material de apoio, se puderem colocar, por favor, que aí vai guiando aqui. E a primeira informação que eu trouxe, depois que o Troiano nos brindou com esse tanto de informação econômica, é qual que é o impacto que a gente tem, ou que a gente pode esperar no nosso dia a dia, né? A primeira mensagem bacana, independente do que eu vou apresentar aqui, é ver que está acontecendo um evento presencial. Isso já é um excelente sinal, né? As pessoas já estão começando a circular e já estão começando a voltar naquela dinâmica anterior. Eu percebi aí que a gente ainda está com os cuidados com o Covid, mas na hora que a gente pega aqui uma referência de uma pesquisa que a BEM fez, e esse é um gráfico que a Kantar organizou de informação, essa tela aqui mostra como que está o avanço na União Europeia, nos Estados Unidos e na China, com relação à dinâmica dos consumidores, como eles estão com relação ao nível de conforto em sair de casa. Então, tem 3 grupos aqui. Então, as cores mais próximas de laranja representam a União Europeia, mais azuis representam os Estados Unidos e o roxo a China. E aqui é uma comparação sobre o final do ano passado e o final do primeiro semestre desse ano, onde a gente percebe que todos os grupos aqui, as regiões do mundo, as pessoas estão cada vez mais confortáveis para sair de casa. Isso é muito importante, porque demonstra a intenção das pessoas em voltarem a ter uma dinâmica de consumo mais intensa. E se a gente vai para a próxima tela, por favor, a gente pega a realidade do Brasil. Também é uma pesquisa da BEM, é uma pesquisa diferente, mas específica aqui para o território brasileiro, onde foi perguntado para as pessoas o que elas pretendem fazer assim que elas tiverem mais liberdade para circular. E aí já aponta aqui como comer e beber fora de casa como terceiro item onde as pessoas pretendem gastar mais. E fica atrás de viagens, né? Que as pessoas estão ansiosas por viajar, mas depois que pensa nisso, o que as pessoas querem fazer? As pessoas querem circular, as pessoas querem se socializar. E a gente estava até batendo um papo com a turma da Brasel um tempo atrás, e eles estão percebendo isso, né? O Troiano até comentou da abertura de novos CNPJs, principalmente relacionados aí à alimentação fora de casa, que demonstram isso, porque vai aliar a dificuldade financeira e a abertura como uma alternativa de muitas pessoas, com alternativas aí de alimentação fora do lar, com o desejo das pessoas em socializar. Então, aqui tem, né, essa intenção das pessoas saírem e, além disso, na hora que sair, as pessoas já estão falando que querem ir ao cinema, ao teatro, mas também ir a restaurantes. Então, do ponto de vista de serviços, a expectativa aí no curto prazo é que serviços retome muito e recupere parte de toda a dificuldade que passou. E se a gente passa para a próxima tela, por favor, eu trouxe aqui quais seriam, né, numa visão mais de médio ou longo prazo,
quais são os temas que estão ganhando cada vez mais relevância para o consumidor. Então, independente do que a gente vem passando aí no curto prazo, o que a gente poderia esperar? São 5 grandes temas. Isso aqui foi uma análise feita pela Retail Analysis, né, da IGD. E aí os 5 pontos que estão sendo listados são experiência, digitalização, eficiência, omnicanalidade e sustentabilidade. E o que querem dizer esses 5 pontos, né? Obviamente que na hora que a gente vê até a experiência do Andreassa e o depoimento da dona Terezinha no começo ali, isso está conectado na experiência, ter muito claro e colocar os nossos clientes e consumidores no centro. O Ivanir também comentou, e o Fofan reforçou muito isso, né, que a gente traz dentro do nosso DNA a importância de colocar as pessoas no centro. E a gente vê, né, que isso de experiência, né, na hora que a gente tem o cliente no consumidor, na história da humanidade, nos últimos 250 anos, a gente vê que a sociedade mudou. Ela veio lá atrás de uma sociedade agrária, teve a Revolução Industrial, passou por uma sociedade industrial, evoluiu para serviços e agora já está na onda da experiência. Então, essa é a evolução e como que a gente vem caminhando. E essa experiência está associada muito à conveniência, e a gente que trabalha direto ou indiretamente com consumo ou serviço percebe isso, quanto que o consumidor está valorizando cada vez mais com temas de conveniência, mas também com design. A importância do design nos temas é muito importante. E, obviamente, que a gente tem aí a referência, a experiência de itens de consumo que a gente tem, por exemplo, como computadores e telefones, como o design vem ganhando relevância. Mas, além disso, tem nessa experiência das relações humanas. Inclusive, a gente teve a oportunidade de falar recentemente com o Tsering Togbay, que é o ex-primeiro-ministro do Butão, que falou sobre felicidade interna bruta. Então, isso da experiência e do convívio humano também está ganhando, sempre foi muito importante, vem ganhando cada vez mais relevância. Então, experiência é um tema muito importante. Mas essa experiência, ela vem com o segundo ponto aí, que é a digitalização. E a gente está passando, todo mundo está percebendo a evolução da digitalização, como todos nós estamos cada vez mais digitais, mas o importante é destacar o que está por trás, né? O Ivanir também tocou nesse ponto, né, da transformação digital que a gente vem, mas a importância dos dados. Qual é a relevância que os dados vão ter nisso tudo? Porque com a digitalização é possível transformar basicamente tudo em dados e depois tratar esses dados de alguma maneira, né? Tem até muita gente que fala, né, que os dados é o novo petróleo, mas eu escutei algo que é muito interessante, né, e fala dos dados como petróleo, dando a ótica do valor dos dados. Mas eu gostei de uma outra abordagem de alguém falando que os dados é igual água, porque mais do que simplesmente o valor monetário, é o tanto que é fundamental os dados para tudo, não somente para a extração de valor, mas para entendimento e tomada de decisões. Então, aqui é a importância da digitalização e o valor que os dados têm de uma maneira geral. Aí a gente passa por terceiro tema, que é de eficiência. E na hora que a gente fala em eficiência, o primeiro ponto que vem à cabeça é com relação ao uso de recursos. Isso é muito importante. E sempre vai ser, e a gente está passando por isso, da relevância e da importância de ser eficiente com relação ao uso de recursos. Mas aqui a eficiência também está relacionada à velocidade de resposta. Quão ágil a gente é para entender e reagir a todas essas transformações, né, que estão acontecendo. E, obviamente, que isso se conecta com o anterior, com a importância dos dados. Quanto mais a gente tiver dado capacidade para tratar esses dados, mais rápido a gente reage a essas mudanças ou tendências. Aí a gente passa para o quarto tema, que é da omnicanalidade. E isso é um termo que sempre aparece, né? A gente fala da omnicanalidade, e muitas vezes o caminho que vem inicialmente é isso da digitalização, que foi o segundo tema. Mas a omnicanalidade vai além disso. Não é simplesmente o fato de ter alternativas digitais, mas é o fato de ter a possibilidade, a integração de tudo.
E na hora que a gente passa, né, e a gente traz para a realidade do consumidor, é permitir e oferecer todas as alternativas na hora que quiser, da forma que quiser, e oferecendo as melhores alternativas para esse consumidor. Então, a gente fala muito, né, que o mundo está passando, está evoluindo para o mundo digital, mas é importante a gente ter na cabeça que, nas melhores projeções para 2030, que compras digitais em qualquer meio digital deve ficar em torno de 10%. E falando de todas as categorias. E na melhor das hipóteses, pode chegar até 20%. O que isso significa? Que, ainda assim, a maior parte das compras e interações vão continuar acontecendo no meio físico. O meio físico continua sendo muito relevante. E o importante é garantir ter a visão holística, a experiência adequada. E a gente conecta com os 3 itens anteriores, porque a omnicanalidade é como a gente vai trabalhar tudo isso de uma maneira integrada. E aí, nessa da omnicanalidade, a atenção que a gente tem que colocar são nos novos formatos que vêm acontecendo, que vêm surgindo. Surgiram os agregadores, que todo mundo viu, o boom dos agregadores que a gente teve alguns anos atrás. Depois, com a pandemia, avançou toda a questão da compra de supermercados, basicamente, por vias digitais. E a gente já vê outros formatos, como compras coletivas ou social commerce, né, compras através de plataformas e redes sociais, crescendo cada vez mais. E aí, na hora que a gente olha para fora e vê casos na China acontecendo, que seja da Pinduoduo ou Pinduoduo, né, dependendo, ou mesmo de outras compras feitas através do WeChat, a gente vê do potencial e o que significa essa omnicanalidade no conceito puro. Isso está vindo e virá para o Brasil. Então, é muito importante a gente sempre estar atento a isso. E o quinto tema, que é extremamente relevante, é o tema de sustentabilidade. Esse pilar, a gente já vê até, inclusive, com uma sigla que está cada vez mais em moda e que é muito importante, que é do ESG, que é a sigla em inglês, ou ASG, na sigla em português, que é o que está associado a toda a questão da sustentabilidade, mirando temas ambientais, sociais e temas de governança nas empresas. E isso é importante a gente ter na cabeça, que sustentabilidade não é um tema de plantar árvore ou cuidar da água somente. É o tema de cuidar do ambiente, cuidar da sociedade como um todo, mas também cuidar das empresas. E aí teve até uma pesquisa que saiu recentemente da Febraban, em parceria com o IPESP, justamente para avaliar isso, a importância disso, né? E aí 77% dos brasileiros, ou seja, 3 de cada 4 brasileiros, já estão colocando o tema de sustentabilidade, nesses 3 pontos que eu comentei, falando que isso tem que ser a prioridade das empresas, e 33%, ou seja, 1 em cada 3 brasileiros, já afirmaram que deixaram de consumir ou comprar um produto porque descobriram que a empresa que produzia ou que comercializava aquele produto não respeitava algum desses pontos de sustentabilidade. Então, esse tema vem ganhando relevância, está na pauta e não é uma moda simplesmente. Ele já vem evoluindo e vai estar cada vez mais em pauta. E se a gente passar para a próxima tela, aqui é só para dar um exemplo, né? O que significa essa transformação? Obviamente que a gente tem aqueles 5 pontos, mas como que a gente pode ver isso na realidade? Eu trouxe 2 pontos, a realidade da indústria e a realidade do varejo. Se a gente pega a realidade da indústria, a gente já está vivendo a 4ª geração da indústria, ou a indústria 4.0. Todos os industriais aqui provavelmente já têm esse conhecimento, mas desde lá da Revolução Industrial, no final do século XVIII, foi evoluindo com toda a questão de melhoria dos processos produtivos e automação, e a gente já está vivendo a transformação aí que seja da internet das coisas ou da obtenção e transformação e tomada de decisões instantâneas através de máquinas, que está permitindo essa explosão, né, com o uso das redes, da produtividade das indústrias. E da mesma forma, na hora que a gente olha para o varejo também já está na 4ª geração do varejo, que lá
também lá em final do século XVIII, início do XIX, quando começou a se estruturar de uma maneira mais organizada o varejo, que era um varejo mais local e doméstico, muitas vezes familiar, evoluindo para os formatos mais estruturados, como o próprio caso dos supermercadistas que a gente conhece, evoluindo para o digital e finalmente entrando para isso da quarta geração, que está totalmente relacionada à omnicanalidade e abertura. É como, onde e quando o consumidor quiser fazer a compra. Então, essa é a transformação que vem avançando. E na hora que a gente olha o consumidor, quais são os cuidados que a gente tem que ter, o que a gente tem que ter atenção, que é a próxima tela. Porque nisso tudo que a gente tem da transformação da indústria e do varejo, a gente tem também a transformação das gerações. A gente está atualmente vivendo o choque ou o convívio de 4 grandes gerações. E a gente já ouviu falar muito isso, né? Desde o Baby Boomers, passando pela geração X, passando pelos millennials e finalmente agora na geração Z, das transformações de comportamento e dinâmicas de consumo. Todo mundo já conhece essas evoluções de gerações, mas o que eu queria destacar aqui é que se a gente pegar qual é a relevância dos millennials e geração Z, então a gente está falando aí de pessoas de 40 anos ou menos. Essa população já representa 50%, mais de 50% dos consumidores hoje, no mundo e no Brasil. Então, essa transformação na forma de enxergar os negócios, ela já aconteceu. Então, a gente tem que estar atento nessa transformação que está acontecendo. Esse choque, evolução dos consumidores, talvez seja a coisa mais importante que a gente tem que estar atento. A forma que as pessoas vão consumir e interagir com as marcas e todos os negócios é algo completamente novo. A gente precisa estar atento e a gente precisa nos adaptar e ajustar todos os nossos negócios. E, finalmente, para concluir, porque os meus 15 minutos já terminaram, a última tela que eu queria trazer, que é a próxima, é como a gente está vendo isso dentro de Coca-Cola FEMSA. Então, o Fofan comentou lá no começo do nosso DNA, que são 5 pontos que são compostos por o consumidor e o cliente no centro, que está indicado aí, e os 4 itens que estão na borda desse nosso framework de trabalho, que é justamente para representar que nós, em Coca-Cola FEMSA, a gente está muito atento às mudanças e a gente está em constante evolução. A gente está atento a isso, a gente está se transformando para garantir que a gente consiga gerar valor, digitalizando o nosso negócio e garantindo que a gente é um negócio sustentável, mas a gente não vai abrir mão, de maneira nenhuma, de cuidar do planeta, dos nossos clientes, dos nossos consumidores e da nossa gente. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muitíssimo obrigado e totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado e um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu teria uma colocação para o Hugo Medeiros, pedindo autorização para o Adalberto. Conhece Caxias, a nossa região, Rio Grande do Sul, você fala em experiência, né? Eu acho que se fala muito numa onda hoje de turismo, principalmente do interior, colocar o pé na terra, né? Ou seja, a verdadeira turismo de experiência, afinal de contas, dizem principalmente que o primeiro mundo não quer mais entrar em museus, né? Como é que você vê a expectativa, né, de crescimento desse setor, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, na nossa Serra Gaúcha? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou dar a minha opinião, considerando inclusive pesquisas e informações que eu tive acesso, e se eu estiver falando alguma besteira, né, já que eu não atuo no setor de turismo diretamente, eu peço desculpas aí a todos do setor. Mas, considerando todos os dados e informações que eu tenho acesso, o que tem acontecido é a forma como as pessoas estão se relacionando com as marcas e com a sociedade tem evoluído e mudado muito, né? Aquilo que, eventualmente, a gente considerava como sendo a referência ou o mundo ideal, ele está se transformando muito.
E aí os exemplos que eu vou dar, eu acho que tem tudo a ver com a informação que você trouxe aqui, na hora que a gente pega os polos transformadores, e mesmo lá no Vale do Silício, né, que a gente ouve falar muito, que é onde a gente vê o futuro, lá nos Estados Unidos, lá já tem transformações muito nessa linha, que vai desde a relação com a sociedade e a natureza, então isso do turismo relacionado à natureza e ao ecoturismo no geral, já está crescendo e crescendo de uma maneira muito estruturada. Então, não é simplesmente o pé na terra, como você disse, no fato de, eu vou para uma fazenda, mas é tudo que está associado. Então, é um ecoturismo recheado com muita tecnologia e experiências transformacionais, tudo aquilo que poderia ser. Assim como a gente, na hora que a gente fala do agronegócio como um todo, o agronegócio, se bobear hoje, é o setor mais tecnológico que a gente tem. Então, a oportunidade aqui é como a gente conecta isso da aproximação da natureza com todas as oportunidades e dinâmicas tecnológicas que todo mundo está muito conectado atualmente para expandir esse potencial que a gente tem dentro do turismo. Então, essa experiência tem que ser olhando desde o ponto de vista da pessoa de uma maneira integral e holística, né? Garantindo que aquilo que ela valoriza esteja conectado com aquilo que ela busca. Então, seguramente a gente no Brasil tem um potencial enorme do turismo, aí no Sul, principalmente, a região de Caxias tem um potencial enorme, então é como a gente poderia conectar tudo isso. Tá? Então, essa seria a minha visão na importância da experiência, seguramente o turismo tem tudo a ver com isso. O senhor entende muito bem de turismo, porque, afinal de contas, qualquer lugar que tiver turismo vai ter que ter uma Coca-Cola e uma plaquinha da Coca-Cola. Né? É o mínimo, né? E eu passaria agora... E se tiver faltando, pode cobrar a gente, que a gente precisa garantir que esteja lá, viu? Afinal de contas, o caixeiro viajante, quando viajava, qualquer placa da Coca-Cola, ele era obrigado a bater lá, ver se não consigo vender outro produto, né? Mas eu colocaria uma pergunta agora para o Adalberto Fofan, o diretor comercial da Coca-Cola. Eu acho que é importante. Se falou muito em dados, e realmente o que se produziu de dados nos últimos anos, talvez nos últimos 5 anos, seja maior do que toda a história da humanidade, né? A pergunta como administrar esses dados, né? Mas em favor do empreendimento, a favor do algo produtivo também. Afinal de contas, hoje, se no passado você fazia uma propaganda num cinema, etc., mas como administrar todos esses dados que estão disponíveis, mas transformar esses dados em algo concreto, né? Em algo, inclusive, lucrativo para a empresa? Excelente pergunta, realmente. Essa é a pergunta de $1 milhão hoje, né? Se a gente for analisar. Informação disponível de todas as maneiras possíveis e que se a gente não souber trabalhar com elas, nada poderíamos fazer, né? Então, hoje se fala em minerar os dados, né? Extrair o máximo desses dados, né? Para que a gente possa tomar decisões melhores. E o que a gente está vendo enquanto negócio é que, de fato, a gente está sentado em cima de um turbilhão de informações e nós precisamos conduzir a nossa organização de tal sorte que a gente possa extrair o máximo desses dados para colocar na mão das pessoas corretas do nosso negócio, que é o nosso time de frente. E não só simplesmente colocar na mão deles para que eles possam tomar as melhores decisões, mas para que a companhia, na hora que monta a sua estratégia, possa organizar todos esses dados para que a gente possa descer isso de uma maneira homogênea, para que todo mundo tenha um entendimento. Mesmo considerando um cenário anterior, que tinha uma determinada escassez de dados, mesmo quem tinha mais informação, se não tivesse condições de fazer o uso delas, não tirava o proveito. Então, nós estamos muito, muito atentos para isso. Estamos trabalhando fortemente, o Hugo comentou sobre digitalizar a companhia, e quando ele fala de digitalizar a companhia, a gente está falando desses dados, mas não simplesmente desses dados, mas de todos os processos que envolvem os dados em N áreas de colaboração. E falando um pouco mais agora da parte comercial, que é como fazer isso virar mais receita, né? Mais faturamento para a companhia, avançar em cima da oportunidade do mercado,
eu acredito que, e a gente trabalhando muito forte nisso, é que enquanto a gente está preparando essa companhia e digitalizando, a gente está preparando os nossos profissionais para poder utilizar esse dado. E fazendo o bom uso, ele vai poder realmente tomar a melhor decisão lá na ponta. Então, só enfatizando o que eu comecei a falar, né? Não adianta nada, muito dado, se a gente não trabalhar e não colocar, de fato, essa informação para a pessoa que toma a decisão e não tiver a velocidade dessa tomada de decisão. Então, o futuro, como que a gente vê, que a gente vai auxiliar cada vez mais todo o nosso pessoal de front para aproveitar ainda mais as oportunidades, gerar mais demandas, sejam com os nossos parceiros fornecedores, sejam com os nossos parceiros clientes, para que a gente possa satisfazer cada vez mais os nossos consumidores. E um ponto que eu queria tocar é que essa transformação, e que os dados são muito relevantes, muito importantes, fez com que a nossa companhia saísse de uma companhia que no passado foi uma companhia só de refrigerantes, para uma companhia total de bebidas, e hoje uma companhia multicategorias. Então, a gente está trabalhando muito fortemente nisso, porque começamos a usar todas as informações disponíveis e começamos a entender que a gente tem uma bela oportunidade aí pela frente. Então, hoje, a gente tem essa grande tarefa de organizar todos esses dados, extrair o máximo possível deles, mas colocar a informação correta para os nossos tomadores de decisão no dia a dia, seja o nosso vendedor, seja o nosso presidente, para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Então, a gente está muito focado nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, isso vai gerar mais valor, não só para a nossa companhia, para todos os nossos parceiros e para a própria sociedade, que o Hugo tocou muito nesse aspecto aí, e que hoje é uma coisa que todas as indústrias e todas as empresas estão buscando, e não diferente aí, vocês devem estar com uma agenda muito forte nesse contexto também. Obrigado pela pergunta. Pessoal, parabéns aí, Grupo Andreasa, foi um prazer estar com vocês. Jaime, em nome da Coca-Cola FEMSA, em nome do Grupo Andreasa, receba os nossos cumprimentos. Sempre é um prazerzão estar com vocês aqui, muito melhor pessoalmente. Já estaremos juntos aí. Nosso representante está aí, o João Batista, está com vocês. Quero enfatizar que vocês continuem contando com a gente pelos próximos 50 anos e enfatizar que o melhor ainda está por vir. Conte sempre com a Coca-Cola FEMSA para o que precisarem, conte com o nosso pessoal de apoio e estamos sempre juntos e prontos para que a gente possa fazer parte da sua estratégia e como um grande parceiro de negócio de maneira bastante colaborativa. Sucesso a todos vocês. E sucesso, dona Terezinha, pelo grande negócio que foi criado. Chega a arrepiar aqui, a gente poder ver essa marca de 50 anos e todo esse trabalho realizado que começou lá atrás com algo muito pequeno e se transformou nessa grande empresa aí que está ajudando toda a comunidade gaúcha nessa jornada. Então, parabéns mesmo por mover essa economia e ajudar o nosso Brasil a crescer. Passo a palavra para você aí, Hugo, também, para se despedir do pessoal. Obrigado. Vou ser muito rápido e breve, o Fofão acho que já deu as principais mensagens, eu só queria falar que é uma honra poder participar de um evento como esse, de uma relevância não só regional, mas isso é importante para o desenvolvimento do negócio e da situação do Brasil. Então, fiquei extremamente honrado, muitíssimo obrigado e tudo do melhor para todos vocês. Muito obrigado. Certo, e eu peço então na saída que respeite os protocolos de segurança, saúde, máscara, por favor. Muito obrigado a todos. Boa semana.